autoridades, formandos, familiares e a todos os amigos, muito boa noite. Nós vamos dar início daqui a pouco à solenidade de formatura dos alunos do curso de bacharel em teologia do Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição, com esta turma chamada de Reverendo Ernestine Maia Pereira da Costa. A formatura será composta de duas partes, iniciando primeiramente com um culto de gratidão ao Senhor, seguido pela cerimônia de colação de grau. O culto será dirigido pelo reverendo Ageu Cirilo de Magalhães Júnior, diretor do Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição. Então pedimos a todos que se mantenham em silêncio enquanto tomam os assentos os formandos, os professores, os homenageados e também as autoridades que irão compor a mesa ao som do prelúdio. Louvado seja Deus por esta ocasião tão importante, quando nós acompanhamos o término dos estudos dos nossos irmãos. Vamos louvar ao Senhor então, com alegria. Vamos ler o Salmo 95, de 1 a 7. Eu peço aos irmãos que fiquem em pé para a leitura deste Salmo. Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Leamos todos juntos agora o Salmo 115, de 1 a 8. Leamos. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam.
Vamos louvar ao Senhor com o hino Grata Memória. Peço ao reverendo Caneiras que nos dirija a Deus em uma palavra de oração. Nosso querido Pai do céu, nós te adoramos em nome de Jesus. Tu és um grande Deus, um único Deus, o Senhor sobre tudo, sobre todos, o Senhor do nosso seminário, o Senhor da vida dos professores, dos funcionários, da direção e o Senhor dos formandos. Tu dirigirás a vida, como tens feito até agora. E nós submissos nos quedamos diante de Ti e dizemos alto e bom som: louvado seja o Teu nome. Amém. Em pé, declaremos a nossa fé por meio do credo apostólico. Vamos lê-lo todos juntos. Leamos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso.
vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Igreja Santa e Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Podem assentar-se. Ouçamos a mensagem da parte do Senhor, que será trazida pelo reverendo Márcio Roberto Alonso. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Miqueias, no seu capítulo de número 3. Livro do profeta Miqueias, capítulo de número 3. Eu vou ler todo o capítulo. Disse eu: ouvi agora vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela e como carne no meio do caldeirão. Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor acerca dos profetas, que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis treva sem adivinhação. Por-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, e edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra nesta hora. Eu fiquei muito honrado ao ser convidado para trazer a palavra de Deus nesta cerimônia de formatura, neste culto. E a primeira imagem que me veio à cabeça é que os meus professores estariam me ouvindo. E eu me lembrei dos muitos momentos em que na capela do seminário José Manuel da Conceição passei por uma situação semelhante à dos formandos nesta noite, sendo ouvido. E alguns deles estavam lá no dia do meu sermão de prova, no dia do meu sermão de ordenação. E eu decidi, já que fui aprovado no sermão de prova, pregar o sermão de prova, para ver se, desta vez eu obtinha a mesma aprovação. É lógico que nós estamos diante de Deus e buscando a aprovação do Senhor, mas eu não me lembrava apenas do momento em que me formava, eu me lembrava também daquela sensação de alívio que acredito que os formandos devem experimentar. Acredito que você saber que não precisa mais olhar para o calendário para ver quando é a data de entrega do próximo trabalho é uma sensação de muito alívio. Acho que as esposas estão muito aliviadas. A minha esposa acordou uma noite comigo gritando: Miqueias, Miqueias, por causa deste sermão de prova. E há um certo alívio quando nós entregamos todos os trabalhos e estamos agora deixando a condição de seminaristas e entrando para o sagrado ministério. Mas há também um perigo envolvido aí. O perigo de quando não estamos mais debaixo de uma supervisão constante, debaixo de uma avaliação, quando agora nós não prestamos conta a alguém, mas temos gente que presta contas a nós. É claro que o sistema presbiteriano prevê prestação de contas do pastor ao seu conselho, ao seu presbitério,
Mas é uma situação um pouco diferente, há um perigo envolvido aí. E eu me lembrava das aulas de teologia bíblica, onde aprendi desde muito cedo lá no seminário, que quando Deus tirou o povo daquela situação de sofrimento no Egito, ia introduzi-lo a uma situação de liberdade na terra prometida de Canaã, vieram as advertências, as solenes advertências em Deuteronômio 28, as bênçãos decorrentes da obediência e as maldições decorrentes da desobediência. Trata-se de uma moldura para a interpretação de todo o Antigo Testamento. Quando o povo caminhava nas estipulações pactuais de Deus, ele prosperava. Quando ele desobedecia ao Senhor, ele era disciplinado. Então, me lembrei a respeito do chamado princípio da retribuição. O fato de que Deus retribui a cada um consoante as suas obras, seja ao seu povo, seja aos ímpios. Nós aprendemos isso desde muito cedo na Escritura, e às vezes de maneira até irônica. Quando Deus resolve ensinar Jacó, que usou as roupas do irmão para enganar o pai, Deus faz com que os filhos de Jacó peguem a roupa do irmão para enganá-lo. Quando nós vemos o faraó jogando meninos egípcios no rio Nilo para que morram afogados, nós vemos Deus matando o faraó e os seus soldados, submersos no Mar Vermelho. Quando nós vemos Acabe se apossando da vinha de Nabote e fazendo o sangue de Nabote correr ao chão e ser lambido por cães, o que nós vamos ver mais tarde é que o próprio Acabe teve o seu sangue lambido por cães naquele exato local. Quando os exemplos poderiam se multiplicar, um dos mais famosos é o exemplo de Davi, que deixou uma mãe sem o seu filho e tomou a mulher de um homem, e Deus foi muito taxativo ao dizer: eu vou fazer com você o que você fez com os outros, e alguém vai tomar a sua mulher e vai matar os seus filhos. Deus é um Deus de retribuição, Ele está para abençoar aqueles que vão se comportar bem, e Ele está para disciplinar aqueles do seu povo que fizerem mau uso das prerrogativas e dádivas que lhe forem concedidas. E neste momento então em que, figurativamente, o seminarista sai do Egito e entra em Canaã, é hora de lembrar que há bênçãos decorrentes da obediência e maldições decorrentes da desobediência. É hora de lembrar que nós servimos a um Deus que retribui a cada um conforme as suas obras. E o texto do profeta Miqueias nos ajuda a entender isso muito bem. O povo, nos dias de Miqueias, já estava na terra há vários séculos. Já havia sobrevivido a algumas ameaças. O reino do norte já havia, nessa época do capítulo 3, já havia inclusive sido destruído pelos assírios, mas ainda restava o reino do sul, onde estava no trono um descendente de Davi, herdeiro daquela promessa de Deus, de que não haveria de faltar um descendente a Davi assentado no trono de Judá. Mas as oportunidades não estavam sendo aproveitadas a contento. Nós lemos neste capítulo 3 que as autoridades do governo, que as autoridades religiosas estavam fazendo mau uso de suas oportunidades. Miqueias vai estruturar a sua profecia em 3 ciclos, onde ele denuncia o pecado, anuncia o juízo e depois fala de restauração. E o capítulo 3 dá início a um segundo ciclo na profecia escrita de Miqueias, onde ele denuncia pecados muito específicos. No capítulo 4, ele vai tratar de como Deus vai restaurar estas coisas, e isso também vai acontecer ao longo do capítulo 5. Mas os pecados que Miqueias denuncia aqui neste capítulo 3 são os pecados dos líderes, são os pecados daqueles que estão em posição de autoridade, são os pecados aos quais as pessoas que vão assumir posição de liderança, posição de destaque, estão particularmente sujeitos. E é por isso que creio que seja muito importante considerarmos estes riscos na vida de cada um de nós, e em particular na vida dos formandos que em breve ingressarão no sagrado ministério. É muito bem dividido o texto do capítulo 3 de Miqueias. Ele tem 3 oráculos aqui. O primeiro é o primeiro parágrafo, que compreende os versos 1 a 4, no qual Miqueias denuncia o abuso da posição, o abuso da autoridade. E ele vai falar aqui dirigindo-se aos cabeças de Jacó e aos chefes da casa de Israel, aqueles que tinham autoridade civil. Eram pessoas que deveriam saber o juízo, diz o final do verso 1, e aqui é aquele conhecimento relacional com os valores que
mostram a justiça, a santidade, a perfeição de Deus. Eles é que deveriam ser as pessoas mais achegadas à lei e ao direito. No entanto, diz o verso 2, que aquelas pessoas aborreciam o bem e amavam o mal. E tratavam inclusive o povo como uma caça. Faziam como os assírios faziam aos seus prisioneiros, arrancavam a pele dos prisioneiros vivos para torturá-los. E é isso que é mencionado aqui no verso de número 2. Vocês tratam o meu povo como uma caça, arrancam a pele do povo, jogam o povo no caldeirão para comer a sua carne. Não, não é isso que deve fazer um juiz, que deve fazer um líder do povo de Israel. Por isso no verso 4 vem o juízo de Deus. Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Este então anuncia a virada na profecia de Miqueias neste primeiro oráculo. Para aqueles que abusam da posição, Deus vai dar um juízo. Qual é o juízo? Eles chamarão ao Senhor, mas não serão ouvidos. Esse verbo chamar aqui significa invocar a Deus como juiz, procurar a Deus para que Deus os livre das injustiças. Quando eles forem perseguidos, diz o profeta, eles não ouvirão, porque tem gente sendo perseguida, tem gente sendo maltratada e procurando as autoridades, e as autoridades tratam o povo como carne na panela. Vai chegar a vez em que Deus retribuirá a esses príncipes, a esses líderes do reino de Judá, da mesma forma, aplicando-lhes o princípio da retribuição. O segundo oráculo de Miqueias vai no parágrafo seguinte, dos versos 5 a 8, e agora denuncia o abuso da profecia. Se no primeiro parágrafo deste capítulo 3, Miqueias denuncia o abuso da posição, aqui no segundo parágrafo ele denuncia o abuso da profecia. Não era mais o abuso dos líderes, dos juízes, dos príncipes, mas era o abuso dos profetas. Era o abuso daqueles que falavam em nome de Deus. E a linguagem de Miqueias é bastante poética aqui, como em vários outros lugares do livro. E ele diz assim: vocês clamam paz quando têm o que mastigar. Isso é bastante técnico aqui. Miqueias fala que os profetas diziam shalom, aquela palavra que todos nós conhecemos, que denota o estado de paz, de perfeição, de tranquilidade, de normalidade santa e bendita no meio do povo de Deus. Eles diziam shalom, tudo está em paz, mas só quando tinham o que mastigar, só quando eles eram devidamente subornados, quando seus interesses eram atendidos. Miqueias vai além, porque a palavra que ele usa para mastigar aqui é um verbo que pertence às serpentes. Ele está literalmente aqui acusando os falsos profetas de terem compromisso com o reino das trevas e com Satanás, com a serpente, dizendo: quando vocês têm o que picar com essa boca venenosa de vocês, então vocês dizem que está tudo em paz. Mas ele vai seguir dizendo: vocês apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Ou seja, vocês estão abusando da profecia, exercendo o ofício profético por interesse. Se no primeiro parágrafo os príncipes, os cabeças, os líderes de Judá abusavam da posição, aqui neste segundo parágrafo os profetas abusam da profecia. No verso de número 6 vem o juízo: portanto, se vos fará noite sem visão e tereis treva sem adivinhação. Na maneira como Miqueias chama aqueles homens de videntes e de adivinhadores, ele também está sendo jocoso aqui, também está sendo alguém que denuncia a falsidade daqueles homens. Ele está dizendo: vocês anunciam luz quando não há luz, e o dia que vocês procurarem luz, vocês não vão encontrar. Vocês falam em nome de Deus, mas o dia que buscarem a Deus para ouvir a voz de Deus, não a ouvirão, porque vocês abusam da profecia. Miqueias, porém, diz o verso final dessa sessão: está cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ele não está aqui sucumbindo a interesses econômicos, ele não está preocupado em manter-se na função, e essa era uma tentação particularmente pertinente aos profetas, porque os príncipes, os líderes, os cabeças de Israel iriam receber a sua função por hereditariedade. Já os profetas deveriam comprovar a sua necessidade, a sua utilidade e o seu valor. Por isso mesmo os profetas eram muito mais suscetíveis à corrupção.
a profetizar por interesses. Mas Miqueias vai dizer: eu estou profetizando cheio do Espírito do Senhor. No terceiro e último parágrafo deste capítulo, que começa no verso de número 9, Miqueias agora, depois de ter denunciado o abuso da posição e de ter anunciado que Deus vai fazer com que juízes clamem a Deus por juízo e não o encontrem, depois de ter denunciado o abuso da profecia, dizendo que profetas que falaram em nome de Deus falsamente não encontrarão a voz de Deus quando a buscarem, ele agora, a partir do verso 9, vai denunciar o abuso do privilégio. Ele fala um pouco aqui que os cabeças de Jacó abominam o juízo, pervertem o que é direito, edificam a Sião com sangue. Ele diz que os sacerdotes ensinam por interesse e os profetas adivinham por dinheiro. Ele dá uma certa recapitulada no abuso da posição e no abuso da profecia. Mas ele segue dizendo assim: e ainda se encostam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Era aquela ideia que nós vamos ver ainda presente 100 anos depois, na época do profeta Jeremias, quando diziam assim: templo do Senhor é este. Nós não vamos para o cativeiro, Deus não vai destruir a sua própria casa. Eram as pessoas julgando que pelo fato de Deus haver escolhido aquele lugar para ali mandar construir um templo, que eles não haveriam de receber juízo de quem quer que fosse, porque Deus não seria capaz de mandar destruir aquela casa e de possivelmente sujar a sua reputação entre as demais divindades cananeias ou entre os demais povos. Eles abusavam do privilégio. Nós temos Deus ao nosso lado, nós temos o templo aqui conosco, nós estamos oferecendo sacrifícios, nós estamos imunes ao juízo, à justiça, à disciplina, à retribuição de Deus. E para esses que se julgavam tão seguros, vem novamente o princípio da retribuição, quando no verso 12, mais uma vez começando com a palavra portanto, Miqueias nos diz: por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Vocês se encostam nesse templo, vocês se julgam privilegiados por causa desta edificação, vocês vão ver Deus destruir este templo, porque vocês abusam do privilégio. Nós percebemos então aqui, meus irmãos, ao longo de todo este capítulo, que Deus está chamando a atenção do povo para o fato de que Ele é um Deus justo, um Deus que retribui a cada um conforme as suas obras, e um Deus que condenou no reino de Judá, nos dias do rei Ezequias, o abuso da posição, o abuso da profecia, o abuso do privilégio. Louvado seja Deus, porque o nosso Senhor é misericordioso, e para com os seus, apesar de ser um pai que disciplina, Ele tem também misericórdia a oferecer. O capítulo 4 já se abre com um tom completamente diferente, e nós vamos ver no capítulo 4 de Miqueias que nos últimos dias o monte da casa do Senhor vai ser estabelecido. Aquele monte que virou uma colina coberta de mato agora será glorioso novamente. E as pessoas virão até a casa do Senhor para que Ele ensine os seus caminhos, ou seja, encontrarão ali o ensino da verdadeira lei. Mais ainda, depois que todo o capítulo 4 fala que Deus vai restaurar a glória daquele monte, que vai restaurar o ensino da sua palavra, lá no capítulo 5, nós vamos ver um governante fiel, verdadeiro e perfeito, que vai se manifestar e que vai finalmente pastorear o povo de Deus, como convém. Aquele verso que nos é muito conhecido, que logo vai ser muito lido em nossas igrejas por ocasião do Natal, mostra isso. E tu, Belém Efrata, Miqueias 5:2, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dor estiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Louvado seja Deus, porque as palavras do profeta não só denunciaram o abuso da posição, da profecia e do privilégio, não só anunciaram o juízo
de que os líderes haveriam de clamar por justiça, de clamar por absolvição e não seriam absolvidos. Os profetas haveriam de buscar a face de Deus e não haveria profecia para eles. Aqueles que se encostavam no templo haveriam de procurar o templo e ele estaria completamente destruído. Deus traria juízo. Mas Deus também traria misericórdia, Deus também traria restauração. O seu povo, apesar de espalhado por ocasião do cativeiro babilônico, seria reunido debaixo dos cuidados do Supremo Pastor, aquele que nasceria em Belém, aquele que ia apacentar o povo no poder do Senhor, e este governante supremo, o perfeito profeta, sacerdote e rei, traria a paz definitiva. Isso é profundamente consolador. E aqui então já me encaminho para as minhas considerações finais e quero me dirigir em particular aos formandos. Meus irmãos, vocês estão prestes a assumir posições de liderança. Estão prestes a assumir o púlpito de uma igreja e se tornarem os responsáveis pela comunicação da palavra de Deus. Vocês serão a voz profética de Deus num rebanho que lhes será confiado. Vocês assumirão posições de autoridade dependendo dos lugares do Brasil para onde se destinarem. Serão inclusive procurados para questões muito práticas na vida do dia a dia, e conversávamos há pouco tempo sobre isso, como em muitos lugares as pessoas gostam de ouvir a palavra do pastor e a têm como uma posição de autoridade. Vocês terão o privilégio de se envolver com estas coisas diariamente, terão o privilégio de estar cercados de presbíteros, de diáconos, de irmãos da igreja, e estarão colocados numa situação muitíssimo privilegiada. E a palavra é: cuidado para que vocês não abusem destes privilégios. Cuidado para que vocês não abusem da posição. Cuidado para que vocês não abusem da profecia. Como é que pastores podem abusar da posição? Quando eles estão muito mais preocupados com o seu próprio bem-estar do que com o avanço do reino. Quando eles estão decidindo questões no conselho, sejam elas orçamentárias, sejam elas estratégicas, e eles só conseguem pensar no seu próprio bem-estar pessoal e de sua família, e não no avanço do reino dos céus. Pastores podem ser tentados a abusar da posição. Pastores também podem ser tentados a abusar da profecia. Quando, por exemplo, resolvem usar do púlpito para tratar questões que deveriam ser tratadas no particular. Ou resolvem pregar mensagens que no final das contas não vão resolver problemas do reino dos céus, mas vão resolver problemas do próprio pastor. Quando deixam de falar a algum irmão que é mais encrenqueiro à verdade, resolvem pregar lá do púlpito, mandando recado para toda a multidão, que nem sempre precisava ouvir. E com isso se acovardam e deixam de falar aquele que era o alvo direto das suas palavras. Cuidado para não abusarmos da profecia. Cuidado também para não abusarmos do privilégio. O costume, a familiaridade com o sagrado, aquele momento em que você está muito à vontade no meio do povo de Deus, pode ser um momento em que a baixa vigilância leve o pastor ao erro e à queda. Irmãos, tomemos cuidado com estas coisas, para que não abusemos da posição, da profecia, do privilégio. Nós não somos capazes de fazer isso por nós mesmos. O povo de Judá não foi. Nós precisávamos e precisamos e precisaremos do governante supremo, nascido em Belém, que é a nossa paz. Daquele que jamais abusou da sua posição. Pelo contrário, nós lemos na palavra de Deus que, apesar de estar lá entronizado nos céus, acima de todo nome, ele não se apegou ao fato de ser igual a Deus. E se encarnou e assumiu uma forma de servo humilde, para morrer humilhado na cruz em nosso lugar, porque ele jamais se apegou à sua posição e jamais abusou dela. Toca-me saber que o Senhor Jesus Cristo, quando fala em autoridade, por exemplo, nas Escrituras, fala em contexto de serviço. Ele diz assim: ninguém tira a minha vida de mim, eu tenho autoridade para entregar a minha vida em favor do meu povo. Ele destaca a sua autoridade, mas diz: eu estou usando a minha autoridade em serviço. Quando ele está lavando os pés dos seus discípulos, ele diz assim: vocês me chamam de Senhor e Mestre, e fazem muito bem, porque eu sou mesmo. Mas se eu, que sou Senhor e Mestre, nesta posição digna, estou lavando os pés de vocês, vocês devem fazer o mesmo. Nós temos no Senhor Jesus Cristo o exemplo supremo daquele que não abusou de sua profissão, de sua posição.
Temos também em Cristo aquele que não abusou da profecia. Ele é a profecia suprema. Ele é o verbo encarnado. Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nos fala de maneira suprema e final em Cristo, seu Filho. E Ele foi aquele que veio dizer: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Ele não mudou nada, Ele não acrescentou em termos Ele não mudou a lei. Ele simplesmente corrigiu as más interpretações da lei e fez isso sempre pensando no bem-estar do povo. Fez isso sempre pensando em denunciar o pecado e em trazer a verdade de Deus à tona. Quantas vezes nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo discutindo com fariseus, com escribas, com saduceus, chamando-os à correta interpretação da lei, mesmo que isso lhe trouxesse profundos dissabores. Nosso Senhor não abusou da profecia. Nosso Senhor não abusou do privilégio, não abusou da posição. Nós podemos correr a Ele e pedir a Ele que, como supremo pastor de nossas almas, nos capacite e faça como foi feito para com Miqueias, que sejamos cheios do Espírito do Senhor, para declarar ao povo de Deus a sua vontade e para sermos líderes que pastoreiam o rebanho do Senhor de maneira que agrada a Deus. A minha oração é que seja assim na vida de cada um dos formandos, futuros ministros da Igreja Presbiteriana do Brasil, que trabalhem conscientes de que o Senhor é um Deus de juízo e de disciplina para com aqueles que Ele ama, que jamais abusem da posição de autoridade que estão prestes a assumir, que jamais abusem da profecia que estão prestes a proferir, que nunca se permitam acomodar no meio de tamanhos privilégios e se tornem presas fáceis do inimigo, mas que olhem para Cristo, aquele que desceu da sua glória, aquele que se esvaziou de tudo aquilo que podia se apegar e veio para servir, veio para lavar pés, veio para morrer na cruz, e no poder do Espírito Santo que Ele nos deixou para que não estivéssemos órfãos, se disponham a servir ao Senhor e a pastorear. O Deus da retribuição já nos disse por boca do apóstolo Pedro, que logo que esse supremo pastor se manifestar, nós, os que formos chamados a pastorear o rebanho de Deus, não por ganância, mas de boa vontade, como Deus requer, nós haveremos de receber a imarcessível coroa de glória. Esse é o Deus que nos retribui, e eu sei, estou certo, de que se assim os irmãos se comportarem, assim Ele haverá de lhes retribuir. Que seja assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em pé, louvemos ao nosso Supremo Pastor com o hino Um Só Rebanho. Só pastor,
entendemos, nosso Deus. Não entendemos como o Teu Filho cuida de nós. Não entendemos como o Teu Filho designa a nós, homens pecadores, para uma tarefa tão grande quanto anunciar o Seu Evangelho. Não entendemos como o Teu Filho nos amou e por nós quis morrer. E é exatamente não entendendo isso que nós nos colocamos aos Teus pés e suplicamos, Senhor, tem misericórdia de nós. Dá-nos a capacidade de fazer aquilo que Tu mesmo nos mandas fazer. E abençoa-nos, ó Deus, confirmando em nosso coração esse bendito chamado. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Podem sentar-se. Autoridades, formandos, familiares e amigos, agora daremos início à cerimônia de colação de grau e ouviremos o discurso do orador da turma, o formando Weisson dos Santos Souza. Ao reverendo Ageu Magalhães, nosso querido diretor do seminário, reverendo José Manuel da Conceição, ao ilustre patrono, reverendo Hermes Maia, nobre paraninfo da turma, reverendo Daniel Santos, aos nossos queridos homenageados, professora Raquel Mendes Carre de Castro, o funcionário Regivânio Duque da Silva, a secretária Rosângela de Pierre dos Santos, a tesoureira Raquel Camargo Juiz, nossos mestres que durante esses anos tanto nos ensinaram, autoridades aqui presentes, demais componentes da mesa, senhoras e senhores, boa noite. Gostaria de agradecer à minha turma por me dar o privilégio de representá-los neste momento tão especial da nossa vida. É certo que o tempo é curto para expressar tudo o que aconteceu durante esses anos no seminário, mas quero aproveitar bem esses minutos, nos lembrando que nunca estivemos sozinhos durante esses anos. E por isso, a palavra mais importante para nós neste momento é gratidão. Gratidão, em primeiro lugar, a Deus, que nos chamou para sermos pastores, nos chamou para cuidarmos, exortarmos e fortalecermos as pessoas por meio de sua palavra. Ele nos trouxe a esse seminário, direcionando todas as coisas desde o primeiro dia, desde as primeiras aulas, quando chegamos cheios de expectativas e anseios, até o dia de hoje, quando alcançamos o objetivo tão desejado. Me recordo das dúvidas que estavam no nosso coração. Onde vamos morar? Estaremos sozinhos? Teremos o suficiente financeiramente para sobrevivermos? Como serão as aulas? Nossa esposa vai se adaptar? Onde vamos trabalhar? Chegaremos ao final do curso? Passaremos nas matérias, entre tantas outras. E hoje podemos olhar para trás e ver o cuidado de Deus suprindo todas as nossas necessidades. Nem sempre como queríamos ou no tempo que desejávamos, mas certamente cuidou de cada um, fazendo tudo como Ele desejou para a sua própria glória. Me recordo das muitas mudanças que tivemos que fazer. Esse foi o período que mais fiz mudanças. Algumas minhas, 3 vezes, e outras de outros colegas. Pois todo início do ano, alguns iam embora e outros chegavam. E lá íamos nós, carregar mais alguns móveis, auxiliando os irmãos. Alguns deles nem conhecíamos, mas nos alegrávamos em ajudar. Vivemos muitas alegrias e tristezas durante esses anos. Alegrias que nos motivavam, como nossas boas notas em matérias tão difíceis,
passar em grego e hebraico, tirar a nota desejada em exegese, ver nossas esposas fazendo novas amizades e sendo assistidas através do Conte Comigo, os churrascos da turma, o término de uma leitura que parecia inacabável. Ufa, que alívio! Mas também tristezas que nos fortaleciam e ensinavam, como os finais de semestres que eram tão sofridos, a desistência de alguns amigos, a perda de professores queridos, Reverendo João Alves e Reverendo Onésio Figueiredo, pessoas tão importantes em nossa formação e principalmente para o reino de Deus, exemplos para nós. Podemos falar também das doenças graves de colegas, professores e familiares que nos uniam em oração, ou as matérias que tínhamos mais dificuldades em tirar boas notas, as noites em claros, muitas noites, entre tantas outras coisas. Vivemos na certeza do chamado de Deus, chamado para sermos pastores. Esse sempre foi o objetivo. Portanto, passamos por tudo isso e muitas outras coisas com os olhos fixos no Senhor, que tem tão grande obra reservada para cada um de nós. E por isso, precisamos manter sempre firme a disposição em agradá-lo. Temos hoje um coração profundamente grato, porque para chegarmos até aqui, fomos muito ajudados e fortalecidos por nossos familiares, amigos, esposas, pais, filhos, que tanto nos apoiaram. Pela fundação, agradecemos a Fundação JMC, que nos fortaleceu e nos forneceu os alojamentos. O Seminário JMC e os grandes mestres e funcionários que formam essa casa. O Conte Comigo, que trabalhou com nossas esposas e cuidou tão bem delas. As igrejas que nos apoiaram aqui, cuidando de nós e de nossa família. As nossas igrejas de origem que confiaram em nós. Aos nossos presbitérios de origem. Aos nossos tutores, homens de Deus que nos acompanharam nesta fase. Poderia passar bastante tempo aqui falando daqueles que tanto nos apoiaram nessa jornada. Podemos citar neste período final também a Casa Editora Presbiteriana, por ter nos presenteado com os convites. E tanta gente, poderia citar muita gente que nos ajudou. Mas creio que já ficou claro que a formação de um pastor envolve o empenho de muitas pessoas. Algumas renomadas e outras que trabalham nos bastidores, mas são tão importantes quanto os grandes nomes que conhecemos. Por isso, a todos, nossos mais sinceros agradecimentos. Eu entendo que passamos alguns anos estudando e aprendendo como ser um pastor. Diante disso, quero direcionar o final de minhas palavras, lembrando algumas coisas que não devem ser esquecidas em momento algum. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2, diz: o que o Senhor requer dos seus despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Para alcançarmos esse objetivo, não podemos esquecer a oração, que diante de um mundo tão agitado é constantemente esquecido. Cícero Siqueira relata a história do médico amado Dr. Butler, e ele enfatiza o quão importante esse homem foi para a igreja e para a expansão do reino. Lembro-me de algumas palavras muito marcantes para mim. Ele relatou dizendo: pelo sertão, as suas curas tomavam aspecto de lendas, porque eram quase milagrosas. Era destemido, ousado, nunca houve operação que não fizesse. Vi coisas pavorosas, desafio que a ciência mande fazer o que ele fazia. Fazia o que lhe convinha e achava acertado e triunfava sempre, porque não tinha só os recursos da ciência, confiava em suas orações. Lembro-me que o primeiro livro que ganhamos no seminário foi um presente do reverendo Ageu, chama-se Poder através da Oração, enfatizando que nossa capacidade vem de Deus, portanto é basilar para o servo de Deus uma vida de oração. Semelhantemente, precisamos nos lembrar sempre da fidelidade às Escrituras Sagradas. Aprendemos nesses anos a teologia reformada, que está totalmente ligada com os ensinos verdadeiros das Escrituras. Creio que a confissão helvética e a confissão de fé de Westminster resumem bem o princípio
princípio de somente as Escrituras. A Confissão Helvética, no capítulo 1, parágrafo 3º, diz: julgamos, portanto, que destas Escrituras, as Escrituras Sagradas, devem derivar-se a verdadeira sabedoria e a piedade, a reforma e o governo das igrejas, também a instrução acerca de todos os deveres da piedade. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão. Portanto, a Escritura é a base, a direção de todas as coisas, de como governar a igreja e como chegar à verdadeira piedade cristã. Completo aqui com o que diz a Confissão de Fé de Westminster, em seu capítulo 1, parágrafo 5º, que diz: pelo testemunho da igreja, podemos ser levados e persuadidos a um alto e reverente apreço pelas Escrituras Sagradas. É a suprema excelência do seu conteúdo, a eficiência da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as partes, o alcance do seu todo, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis, a sua total perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Essas são palavras que resumem o que entendemos e a seriedade com que levamos o princípio sola Escritura. O último elemento que eu quero citar aqui vem como fruto de uma boa aplicação dos outros dois que já foram citados: o trabalho. Somos chamados para servir, e não há maior exemplo de servo do que o próprio Cristo, que no Evangelho de João, no capítulo 13, dá uma grande lição de serviço aos seus discípulos quando lavou os pés deles. A palavra do Senhor diz: ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Maior exemplo de humildade e serviço não há. Portanto, sigamos a Cristo, servindo aos nossos irmãos, servindo a igreja que o Senhor colocar em nossas mãos. Como o lema hermenêutico de João Calvino, orare et labutare, lembrando que somos pecadores e a Bíblia é divina, portanto, buscamos através da oração a iluminação do Espírito Santo e trabalhamos para entendê-la, estudando todos os aspectos possíveis e que nos ajudam a compreender o verdadeiro sentido do texto. Então, oramos, mas também trabalhamos muito para conseguir levar uma palavra sadia que fortaleça e edifique a igreja do Senhor. Em todos os aspectos da vida é necessário orar e trabalhar. Depois de lembrar que nossa caminhada no seminário envolve o auxílio e o esforço de muitas pessoas que estavam unidas no propósito de preparar bons pastores, e também depois de falar um pouco sobre a oração, a suficiência das Escrituras Sagradas e a necessidade de trabalhar bastante e humildemente, finalizo dizendo que o seminário não é um lugar perfeito, porque é formado de pecadores, mas valeu a pena cada minuto passado aqui, junto aos amigos, colegas, mestres e funcionários. Valeu demais. Agora iniciamos uma nova jornada, onde usaremos muito do que aprendemos nesses últimos anos, e também onde precisaremos do apoio dos amigos e mestres que tivemos o privilégio de conviver no seminário. E certamente não trabalharemos de forma perfeita, mas como um pai é benevolente para com seus filhos, o Senhor é misericordioso para conosco, enxergando nosso esforço em agradá-lo. Estaremos todos em igrejas diferentes, em locais distintos, contudo, busquemos permanecer unidos como turma, unidos aos amigos que fizemos no seminário, para que nos apoiemos diante de tão grande desafio que se inicia a partir de agora. Gratidão, oração, Bíblia e trabalho resumem bem esta noite, tão importante para nós. Gratidão, oração, Bíblia e trabalho. Neste dia tão especial, agradecemos a vida de todos vocês. A Deus toda a glória. Amém.
Após ouvirmos o discurso do orador da turma, agora é a vez de ouvirmos o paraninfo, escolhido por eles, do reverendo Daniel Santos Júnior, que trará uma mensagem aos formandos. Colaborando com o novo formato da formatura, eu quero ser breve. Eu queria, a minha palavra hoje, fazer 3 coisas. Eu queria saudar, agradecer e lançar um desafio para a turma. Gostaria de saudar a mesa composta, aqui à minha direita. Gostaria de saudar a turma de formandos. Gostaria de saudar os familiares e amigos aqui presentes. Gostaria de saudar também as igrejas, os concílios e as instituições representadas aqui no nosso meio. Gostaria também de agradecer, em primeiro lugar, a turma por ter me convidado para ser o paraninfo da turma. É uma honra e eu gostaria de compartilhar essa alegria juntamente com o patrono que está aqui. Ele não vai poder falar nada, mas juntamente com ele nos alegramos com o convite. Gostaria de parabenizá-los também pela conclusão. Vocês, mais do que ninguém aqui nesse auditório, sabe o quanto foi difícil essa etapa, então eu quero parabenizá-los publicamente pela conclusão do curso de vocês. Quero também parabenizar pela iniciativa de poder iniciar um projeto que vocês sabiam ser um projeto que contava e sempre contou com a colaboração de Deus para que ele chegasse ao fim que chegou hoje. E também gostaria de alegrar-me juntamente com os seus familiares por essa data tão importante. E aqui vai o desafio desta noite. A minha palavra como paraninfo, eu gostaria de apresentar-lhes um desafio que possivelmente servirá para o futuro de vocês. O desafio é o desafio lançado ao Salomão, que é de saber onde vocês estão no momento da história. O historiador uma vez disse que pior do que não saber onde se está é não saber como chegamos ao local onde nos encontramos. Pior do que não saber onde se está é não saber como chegamos ao local onde nos encontramos. Porque quem não sabe onde está, está perdido. Agora, quem não sabe como chegou onde está, ele está fora da realidade. São coisas diferentes. Eu me lembro que uma ocasião eu tomei a decisão, que me arrependo até hoje, de ir num passeio que eu não sabia exatamente o que era. Era um passeio de rafting, e na minha cabeça rafting era alguma coisa relacionada com ping-pong, alguma coisa com tênis, e o grupo que me levou, eu vi que estávamos indo numa caravana e saindo da cidade para o meio da mata. Isso não foi aqui no Brasil. E eu fiquei impressionado porque esse ping-pong estava ficando muito selvagem. E quando nós chegamos perto do que parecia uma grande cachoeira, e nós paramos no local, a van que nos trouxe, e a gente para no local da recepção, e ali tinha uma queda d'água mais ou menos da altura dessa galeria aqui no chão, uns 9 metros de altura. E nós alugamos os botes para subir rio acima para vir descendo. E o instrutor deu-nos várias lições de como manusear aquele bote de borracha com 6 tripulantes para quando ele descesse ribanceiras e quedas d'água, o que fazer. E eu lembro que eu nunca tinha descido num bote daquele, caído numa queda d'água de mais ou menos 7 metros de altura dentro de um bote. E eu estava muito atento para as informações que aquele instrutor estava dando. Um rapazinho que eu acho que ele nunca colocou o pé naquela água, mas ele estava confiante de que as informações aí iriam nos ajudar. Meus amigos, quando eu entrei naquele bote e nós nos decolamos da margem, começando a descer rio abaixo, especialmente quando chegou na hora realmente da correnteza caindo cachoeira abaixo, praticamente nada do que ele falou eu me lembrei. O barco capotou, todo mundo caiu, mas
depois de várias horas descendo o rio abaixo, a gente começa a entender que algumas lições na vida, elas começam a fazer sentido, de fato, quando nós estamos no bote, descendo rio abaixo. A vida ministerial, ela não é feita para ser algo estagnado, previsível, com todas as receitas prontas para que vocês apenas apliquem-as no ministério e colham o resultado esperado. Bom seria se fosse assim. Mas o que nós gostaríamos de apresentar hoje aqui, o desafio que eu gostaria de lançar a vocês, com base na vida e nas obras de Salomão, é um desafio, como eu disse, de saber onde nós nos encontramos na nossa época. E a primeira coisa que eu vejo nesse desafio que Salomão ele enfrentou e ele foi bem sucedido, é que ele era uma pessoa que sabia se envolver com perguntas relevantes da sua época. Eu creio ser essa uma das principais atitudes que vocês, como novos ministros, precisarão aprender a se envolver com perguntas relevantes para que vocês tenham um diálogo com a igreja, com a sociedade na qual vocês estão inseridos. Algum personagem famoso do nosso país, numa ocasião, recusou-se a envolver-se num debate, dizendo que ele não tinha costume de falar com poste. Muitos pastores, se não aprenderem a envolver-se com o seu tempo, se verão exatamente nesta posição, conversando com poste. E o desafio que eu lanço para vocês, pessoas jovens, inteligentes, é que saibam envolver com as questões relevantes do seu tempo, para que vocês não vejam-se mais cedo ou mais tarde se tornando postes ou conversando com postes. Segundo lugar, ainda aprendendo com Salomão, alguém que envolveu-se com a cultura da sua época, alguém cujos escritos foi de interesse de pessoas não só do povo de Israel, mas a exemplo da rainha de Sabá, que viajou 1.600 quilômetros para conhecer da sabedoria de Salomão. Nós não vemos ninguém no Antigo Testamento, nem Davi, nenhum dos profetas, nem Moisés, ninguém viajou esse tanto para ouvir algo de alguém que Deus usou para registrar alguma coisa. Mas de Salomão, alguém veio. E ele fez isso primeiro porque ele aprendeu a se envolver com perguntas que eram relevantes. Segundo, ele aprendeu a usar a linguagem do povo da sua época. Uma ocasião eu estava pregando numa igreja e o atropelo, quem é pregador sabe disso, eu ia ser apresentado por um presbítero em uma cidade do interior, não vou falar onde, e eu sou natural de Cuiabá, eu viajo o Brasil inteiro, mas eu não estava acostumado com a linguagem que a pessoa iria me apresentar. E aí no atropelo de apresentar, arrumar o microfone, quando eu cheguei no púlpito, o presbítero, antes de passar a palavra para mim, perguntou-me qual era a minha graça. E eu fiquei sem graça, eu não sabia exatamente o que significava, qual era a minha graça, mas e o espanto dele, mas na verdade o que ele queria saber é qual era o meu nome, é só isso. Esse é um exemplo de como é que nós podemos, à medida que nós nos envolvemos nos ministérios, nos tornar pessoas bastante acomodadas com apenas uma faceta da sociedade, da igreja na qual ministramos. Deus tem nos chamado, senhores, para ministrar o mundo. E o mundo é maior do que a sua igreja local, o reino de Deus é maior do que a igreja presbiteriana, o mundo é maior e o reino de Deus é maior do que o continente onde nós moramos e a região onde nós servimos. Aprenda a conversar, a dialogar com o mundo e não apenas com a sua igreja local, com as pessoas que te amam, as pessoas que têm apreço pelo que você pensa e pelo que você fala. E em terceiro e último lugar, também à luz daquilo que Salomão ele me ensina, ele era alguém que aprendia e aprendeu a dialogar. No exemplo que eu lhes mencionei, na visita da famosa rainha de Sabá,
É dito que ela chegou diante de Salomão e expôs tudo o que ela tinha no coração. Eu não sei quantos teriam o interesse e a paciência de falar com alguém que a cada 2 palavras que você fala, a pessoa pontua com o famoso É sinônimo de que você não está querendo ouvir, você está mais pronto para falar do que para ouvir. Salomão foi alguém que, na maneira como ele interagiu com o mundo, que ele pesquisou, que ele formulou o seu pensamento, ele aprendeu a dialogar. E uma das coisas que nós aprendemos é que dialogar tem mais a ver com ouvir do que com falar. Um escritor chamado Palmer Parker, ele escreveu um livro que se chama A Coragem de Ensinar. E nesse livro ele tem uma frase muito famosa, eu uso em vários lugares algumas coisas que eu tenho, mas ele diz que nós ensinamos aquilo que somos. E aqui nessa turma eu temo que há muito do que eu sou indo junto com a turma, porque aquilo que nós ensinamos é muito mais do que conteúdo, mas nós ensinamos atitudes, nós ensinamos posturas, nós ensinamos caráter, nós ensinamos preferência, nós ensinamos deferências, ensinamos várias coisas, e às vezes até algumas esquisitices. Eu fui pregar uma região recentemente e tem uma pessoa lá da cidade que ela é apaixonada por um dos professores do JMC. Eu já falei para esse professor, e eu cheguei lá, o cara é tão aficionado com o professor que ele cortou o cabelo igual o professor, ele comprou um óculos no mesmo formato do professor, ele usava as roupas igual do professor e ele tentava andar como o professor. Não é isso exatamente que Salomão ele tinha em mente, mas Parker ele nos mostra que o ensinamento da docência para os alunos vai muito além do conteúdo, porque o que nós ensinamos com certeza leva junto parte daquilo que nós somos. Nessas rápidas palavras eu gostaria de desafiá-los a não apenas olhar para aquilo que os seus mestres lhes ensinaram, mas para a experiência de vida, o caráter, as decisões que os seus professores tomaram no curso, as opções, aquilo que eles abandonaram, aquilo que eles retomaram, tudo isso faz parte de um aprendizado que eu espero vocês possam levar para a vida ministerial de vocês. E que diante disso, o Senhor possa ser engrandecido, possa ser louvado pelo ministério que vocês terão doravante. Como Parker disse, então, nós ensinamos aquilo que nós somos. Se nós somos pessoas cristãs, homens de Deus, preparados para lidar com o mundo diante de nós, eu espero que vocês também deixem para trás um rastro de pessoas que aprenderam, sobretudo, a andar segundo aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. De modo que eu, à medida que olho para vocês, espero que tenha deixado parte desse desejo de caminhar, deixando para trás exemplos de pessoas que querem seguir a Deus. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe. A seguir, com a palavra, representando o reverendo Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Concílio da IPB, o presbítero José Francisco Rintze Júnior. Muito boa noite a todos. Inicialmente eu saúdo o reverendo Ageu Celírio de Magalhães Júnior e também dessa forma todas as autoridades da mesa, todas as autoridades eclesiásticas presentes, todos os nossos professores do seminário, os nossos queridos formandos, os familiares, convidados e também os funcionários do nosso seminário. Eu estou aqui hoje com uma missão que excede muito a minha capacidade, que é trazer um abraço do reverendo Roberto Brasileiro, que é o presidente do Supremo Concílio
da Igreja Presbiteriana do Brasil. Também venho trazer um abraço, a saudação do presbítero José Wilton, que é o presidente da Fundação José Manuel da Conceição. Essa fundação é uma entidade da nossa igreja, na qual nós estamos trabalhando lá no momento também, fazemos parte, e prazerosamente nós trabalhamos para ajudar, para suportar, principalmente financeiramente, o nosso seminário José Manuel da Conceição. E fazemos isso com muita satisfação, com muito prazer. E também estou representando aqui o Dr. José Inácio Ramos, que é o presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, que os recebe essa noite aqui com muita satisfação, com muito carinho e muito prazer. E eu que gostaria apenas de me dirigir aqui aos nossos formandos, e eu já ouvi aqui várias palavras, várias mensagens, que vocês chegaram aqui alguns anos atrás, cheios de esperança, cheios de anseios, de vontade, também com muitas dúvidas, muitas preocupações, vieram de diferentes lugares, trouxeram famílias de diferentes lugares, vieram ajudados por diferentes igrejas, diferentes presbitérios, e hoje vocês estão iniciando uma nova etapa na vida de vocês. Deus os chamou, Deus os escolheu, e aqueles a quem Deus chama, Deus capacita. E isso foi feito no caso de vocês, muito bem feito, acredito, através de homens também escolhidos por Deus, que estão aqui, que são os seus professores, e também os funcionários lá do nosso seminário, onde vocês tiveram a oportunidade de passar muitos momentos agradáveis da vida de vocês. Vocês cresceram, amadureceram, enfrentaram problemas, tiveram que estudar muito, dedicar vários dias e várias noites, mas enfim, essa parte da missão está cumprida. Agora começa outro, que também é muito importante, que é a pregação da palavra de Deus, que é cuidar do rebanho que Deus vai colocar na mão de vocês. E isso é uma grande oportunidade que Deus está dando a vocês, como tem dado a muitas pessoas. E a única coisa que eu gostaria, por último, de deixar aqui, que Deus lhes dê sabedoria, que Deus lhes dê humildade. Já foi muito falada essa palavra aqui, é uma palavra muito bonita, mas ela tem que ser praticada, e às vezes não é muito fácil praticar. Que Deus lhes dê sabedoria, que Deus lhes dê humildade, que Deus lhes dê capacidade e lhes dê paixão para a pregação da palavra de Deus. Que Deus os abençoe. Parabéns a vocês, parabéns aos professores, parabéns aos familiares. Muito boa noite. Nesse instante, com a palavra, representando a Junta de Educação Teológica da IPB e a Junta Regional de Educação Teológica da IPB, o vice-presidente da Jurete, reverendo Guilherme Rafael Rios Alcântara. Boa noite a todos, os nossos cumprimentos a todas as autoridades que nesse evento representam a mesa do Supremo Concílio, da IPB, a Fundação Educacional, JMC, o próprio Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição, na figura do seu ilustre diretor, Reverendo Ageu Magalhães, do seu capelão, Reverendo Fulton Nogueira. Estendo os cumprimentos a todo o corpo docente e discente da instituição, bem como a todos os funcionários, aqueles que hoje estão sendo também homenageados. As nossas congratulações a todos os formandos e aos seus familiares. Certamente esse é um momento muito gratificante para todos aqueles que estão envolvidos também com a educação teológica. Isso porque a formatura de ministros comprometidos com os ideais bíblicos e reformados, tão justamente associados à imagem do JMC, faz nutrir a expectativa de que as sementes que foram cuidadosamente lançadas ao longo dos últimos anos
no coração destes que serão os novos pastores, agora germinarão nos campos para onde eles serão enviados. Sobretudo, aquela semente especial com a qual João Calvino abre as suas institutas ao defender que o conhecimento que o homem pode ter de si mesmo deve começar pelo conhecimento de Deus, e isso na medida da sua revelação. Certamente a vocação para o ministério pastoral é um dos maiores privilégios que alguém pode vir a receber. Trata-se, por outro lado, de uma das mais elevadas responsabilidades conferida a indivíduos, porque o ministério pastoral é pautado por valores e ideais que refletem os propósitos e a vontade de Deus para o mundo e para a sua igreja. O ministério pastoral, aliás, deve ser primeiramente compreendido como o resultado de um chamado do alto, pois, como diria Charles Spurgeon, é fato que a própria alma do ofício do embaixador repousa na nomeação feita pelo governo representado, de modo que um embaixador não enviado seria objeto de riso. Assim, diante de tal convocação celestial, os servos do Altíssimo, como os formandos que aqui estão, reagem com santo temor e tremor, sentindo-se, sim, limitados para tão grande tarefa, porém, ao mesmo tempo, na plena confiança de que aquele que é soberano para fazer infinitamente mais do que tudo que é possível pedir ou pensar, estará com eles ao longo de todos os desafios da caminhada, razão porque o ministro não pode se vangloriar de coisa alguma, mas nem por isso deve se sentir desencorajado, já que a sua vida pertence a Deus e é Ele mesmo quem garante o êxito ministerial, a despeito de todas as lutas típicas de quem assume a liderança na igreja cristã. Apenas o fator acima destacado já é razoável para que os ministros e líderes eclesiásticos percebam que precisam ser humildes em seu caráter e procedimento, porque o orgulho causa sérios estragos e até mesmo pode levar homens competentes a experimentarem ruínas devastadoras. Isso é fartamente demonstrável tanto nas páginas das Escrituras quanto no campo das experiências. Na verdade, aqueles que descobrem estas coisas também adoram a Deus e o servem com mais afinco, porque certamente nada há de mais glorioso do que ter a ciência das limitações próprias e ainda assim poder constatar que Deus permanece usando homens frágeis para realizarem parte da sua majestosa obra. De forma natural surge na mente textos da palavra como aquele escrito por Pedro: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Sem dúvida, esses parecem ser requisitos bem apropriados para nortear pastores que estão a serviço do Supremo Pastor, que também lhes dará a recompensa final. Os pastores são subalternos de Cristo e supervisores das coisas de Deus, a quem eles terão que dar satisfações de todos os seus atos. Cumpre salientar nesse ponto que a vida cristã e o ministério pastoral convivem inclusive com alguns paradoxos. Um deles está no fato de que a linha que separa o sofrimento da glória é realmente muito tênue, o que é reverberado de um modo muito eloquente na cruz e na ressurreição de Jesus Cristo. Não se pode desconsiderar que é logo depois do sofrimento da crucificação que vem a glória da ressurreição. Isso implica conceitualmente que os ministros também enfrentarão dificuldades, com certeza, mas com perseverança e confiança em Deus haverão de triunfar. Um pouco desse contraste nos é oferecido em passagens como: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pedro assevera que era testemunha dos sofrimentos de Cristo, mas também co-participante da glória a ser revelada. Um ministério, portanto, focado na pessoa e na obra do Salvador será hábil para manter a saúde espiritual da igreja, alimentá-la adequadamente e fazer com que todas as heresias, elucubrações do pecado humano e distorções demoníacas sejam minadas. Essa é a natureza do trabalho ministerial, pois tanto a igreja quanto os ministros pertencem a um único Senhor.
Jesus Cristo. Caso a ênfase de determinado ministério não seja Jesus Cristo, fatalmente o antropocentrismo, a idolatria e o personalismo afetarão a própria estrutura do pensamento teológico. Desse modo, é necessário que se diga que o ministério pastoral precisa estar solidamente calcado na fidelidade às Escrituras Sagradas, associado ao interesse genuíno de promover o reino de Cristo entre os homens e um trabalho sacrificial de amor em prol das ovelhas. São as características mais importantes que um ministro pode cultivar, a pedra de toque para ferir todo e qualquer mensageiro e os elementos mais contundentes que validam e legitimam alguém como enviado de Deus. Muito mais do que boa oratória, carisma ou notável cultura geral, a fidelidade a Deus, a busca pelo bem-estar do seu povo, o compromisso com a causa do reino se sobressaem como os elementos imprescindíveis no ministério. Objetivos tão nobres quanto estes devem ser buscados, especialmente pela pura, clara e profunda apresentação do Evangelho, sem que se descuide, obviamente, do testemunho piedoso e de um viver consagrado que efetivamente glorifique ao Senhor. Com isso, depreende-se que o trabalho pastoral envolve uma constante e incansável dedicação à pregação e ao ensino da palavra. Não sem razão, se as epístolas pastorais forem observadas com atenção, notar-se-á esse princípio nitidamente ressaltado: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Eis a alma do ministério pastoral. Disso se conclui que o apego às Escrituras Sagradas não é opcional a um ministro de Jesus Cristo. O pastor também deve ter em mente que precisa doar-se no ministério em funções múltiplas, mas sempre com o auxílio de Deus. Isso envolve fornecer apoio e amparo aos irmãos fracos, exercitar paciência e mansidão com os mais contumazes, aplicar a dose apropriada de correção em cada caso, auxiliar na cura das feridas da alma, atacar o pecado no seu cerne com coragem, treinar e capacitar novos líderes. Também faz parte do seu ofício orientar e despertar o povo, trabalhar pela união dos crentes e motivá-los, exortar e consolar no devido momento. Essas medidas, somadas a tudo que já foi dito, trarão maturidade ao rebanho e criarão oportunidades para a restauração, para o crescimento espiritual e para o aperfeiçoamento dos dons concedidos pela multiforme graça de Deus. Ante todo esse exposto, meus irmãos, os pastores devem se animar na perspectiva de que estão exercendo uma excelente obra e que, para perseverar nela, sem se deixarem vencer por todo o desgaste da sublime, mas também espinhosa missão que receberam, necessário é que vocês mantenham sempre os seus olhares fitos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Em um momento como este, há sempre um espaço para a honra, e ao longo destes anos, muitos foram aqueles que colaboraram nesta caminhada. E a turma Reverendo Hermes Maia Pereira da Costa roga as bênçãos de Deus sobre cada um deles. Então, nesse instante, a turma homenageia alguns que se destacaram ao longo dessa jornada. E homenageando o patrono, Reverendo Hermes Maia Pereira da Costa, o formando Luiz Fernando Gonçalves. Homenageando o paraninfo, Reverendo Daniel Santos Júnior, o formando Luiz Gonzaga Lacerda Júnior.
Homenageando a professora Raquel Mendes Carrer de Castro, o formando William Steigenberger de Souza. Homenageando a funcionária Rosângela de Pierre Santos, o formando Wagner Roberto dos Santos. Para homenagear a funcionária Raquel Camargo Juiz, o formando Anderson de Oliveira. Para homenagear o funcionário Regivânio Duque da Silva, o formando Lucas Monteiro Barbosa. Convido nesse momento o reverendo Ageu, diretor do JMC, que fará uma homenagem também. Meus irmãos, todo ano, todos os formandos dos 8 seminários da nossa igreja fazem um exame nacional de avaliação, chamado Provão. E esse ano, dentre mais de 100 formandos que fizeram essas provas, o primeiro lugar, a pontuação mais alta dentre os formandos veio do nosso seminário. Então eu gostaria de chamar aqui o seminarista Pedro Luiz, que tirou o primeiro lugar no Provão nacional. Nesse instante, o formando Timóteo Araújo Oliveira Salles pronunciará o juramento solene. Todos os formandos se colocarão em pé com a mão direita estendida e repetirão o juramento. Prometo diante de Deus e da Igreja de Cristo Jesus cumprir minha vocação com honra, oração e labor. Prometo levar a mensagem do Reino de Deus a todas as pessoas indistintamente. Prometo levar esta mensagem até aos confins da terra. Prometo viver com fé e integridade. O Evangelho de Cristo Jesus. Prometo também obedecer fielmente às Sagradas Escrituras.
subscrevendo os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Que Deus me ajude. Passaremos agora à entrega dos diplomas. E como sempre, momento de grande alegria, todos estamos muito felizes neste momento, mas solicitamos que haja bom senso nas manifestações. Lembremos, é uma ocasião solene. Para receber o seu diploma, convidamos o formando Anderson de Oliveira. Convidamos para receber o seu diploma o formando Fernando Sérgio Novaes Júnior. O próximo formando, eu peço que passe aqui e me dê um abraço antes de ir para receber o seu diploma. É o formando e meu irmão Geimar de Lima. E quem entregou o diploma foi o nosso outro irmão, Reverendo Leandro Lima. Apenas para explicar, talvez alguns não saibam dessa irmandade. Louvado seja Deus. Para receber o seu diploma, Lucas Monteiro Barbosa. Para receber o seu diploma, o formando Luiz Fernando Gonçalves. Receberá o seu diploma neste momento o formando Luiz Gonzaga Lacerda Júnior. Também receberá o seu diploma nesta noite o já premiado Pedro Luiz Soares. Convidamos para receber o seu diploma o formando Timóteo Araújo Oliveira de Sales. Para receber o seu diploma, também convidamos o formando Wagner Roberto dos Santos.
receberá o seu diploma nesse instante o formando Weisson dos Santos de Souza. E o último formando a receber o seu diploma nessa noite é William Steigenberger de Souza. E com o perdão pela breve quebra de protocolo, passo a palavra ao diretor do Seminário Teológico Presbiteriano, reverendo José Manuel da Conceição, reverendo Ageu Cirilo de Magalhães Júnior, que encerrará oficialmente esta solenidade. Meus irmãos, nós declaramos então os nossos formandos desta noite em bacharéis em teologia, para que possam cumprir todas as atividades eclesiásticas dentro da IPB. Que Deus abençoe a todos eles. E nós agradecemos a presença de todos, de familiares, de pastores, de igrejas. Tenham todos uma boa noite, que Deus abençoe a todos.